Oh, glória a Deus, olha aí, o passeio das mulheres. Foi mesmo, as mulheres lá de casa, a Ana Lídia ficou noiva na sexta, no sábado a mãe da Darlene foi lá para casa, então foi uma de gente mesmo que... Ok, pastor? É. Amém. Amém. Pastor João está agradecendo por diversos motivos, né? Pela ação de Deus na vida daqueles que estão se casando, estão formando família, outros se preparando, ficando engatilhado, né? Também pedi pela mãe da irmã Aline, que nós estávamos orando, que ela fez a cirurgia. Então, uma graça de Deus. Pedi ao Senhor que continue abençoando. Sim. Muito bem, então, pastor João também tem agradecido, né? Tem um grupo de evangelismo que está sempre se movimentando, fazendo evangelismo no bairro, com os irmãos que moram aqui, graças a Deus por isso. Irmã Maria? Certo. Então, a irmã Maria agradece pede, na verdade, proteção pelo Gustavo, né, que viajou. E o outro primeiro motivo foi pela família. Muito bem. Pedindo pela família. Ok? Então, irmã Dalva. Amém. Glória a Deus. Ok, então vamos orar? Vamos pedir, pastor Robson, que faça essa oração geral pelos irmãos, agradecendo e também pedindo que abençoe cada um de nós. Amém. Esteja orando também na semana pelo pai do Henrique, né, que ele fez uma cirurgia, cortou uma parte da perna, tinha cortado o pé, aí cortou bem abaixo do joelho um pouquinho, por causa da diabetes. E aí ele é um senhor já de 76 anos, já está quase cego, e ele é um pouco forte, mas nessas lutas todas ele declarou a sua fé em Cristo. E quando ia saindo, ele declarou a fé em Cristo e durante o hospital ele chamou a filha dele, aí disse que era agora de agora por diante seria um cristão. E ele chamou a esposa, também disse a mesma coisa. E então nós estamos marcando uma visita lá na casa dele, para a gente fazer orações e também ele publicamente confirmar a sua fé, né? Então, ore por isso, para que Deus possa abençoar e a gente possa testemunhar mais uma vez do que Ele tem dito. Bom? Ok, irmãos, nós estamos estudando, vamos começar a estudar, essa, na verdade, é a primeira aula, propriamente dita, sobre hermenêutica. Hermenêutica parece ser um bicho feio.
E, de fato, meus irmãos, existem muitos livros que tratam sobre a questão hermenêutica, né? Então, eu já expliquei que a hermenêutica vem de Hermes, né? Aquele deus que trazia recado, dentro da mitologia grega, trazia recado dos outros deuses, e aquela coisa toda, da onde vem a hermenêutica, que significa, para alguns estudiosos, significa as regras de interpretação. Aonde traz a interpretação? Mas a hermenêutica é muito mais, antes mesmo do conceito ser estabelecido como regras de interpretação, porque você vê essas regras dentro da filosofia, dentro do direito, né? Regras de interpretar. Então, nós vemos também Neemias já usava, Esdras já usava, né, para ensinar ao povo, interpretava a palavra de Deus e ensinava o povo ali o que eles entendiam, o que a palavra de Deus ensinava. Então, é um intérprete aí nas questões, um bom intérprete é um bom estudioso de hermenêutica, das regras. Só que as regras, às vezes, é tão técnica, tão cansativas, para que você possa ensinar ao povo de Deus, que muitos pastores deixam para lá, deixam de lado. E eles não conseguem trabalhar, às vezes, isso. E o meu grande desejo de ensinar para os irmãos, né, como também ensino os outros alunos nossos lá na congregação, é mostrar que essas regras são importantes, e que ela deve ser passada, ela não deve ser decoreba, não deve ficar só apenas na questão de decorar cada regra, mas ter o conceito guardado na cabeça, na mente. Por quê? Porque existem interpretações das Escrituras que são assustadoras. E quando nós conhecemos as regras, né, todas essas coisas, isso nos ajuda muito a compreender melhor uma boa interpretação. Por exemplo, a nossa hermenêutica é histórica, gramatical, literal. E essa, eu já falei no primeiro encontro que nós tivemos acerca disso, da onde a hermenêutica veio, como as diferenças das questões dos próprios intérpretes, né? No primeiro século, essa hermenêutica era aplicada, na época de Jesus, ela era aplicada. E depois, com os anos, ela veio sendo modificada, nós vamos estudar isso lá na frente, né? E há uma diferença entre a escola de Alexandria, que era uma escola mais alegórica, porque existe uma hermenêutica histórica, gramatical, alegórica, que é alegorizar o texto. E aí eu mostrei mostrei um texto alegórico lá no texto de Gálatas, lá 4, ali, alguém falando sobre H, Paulo falando sobre H, e ele diz que H é um monte, né? Jerusalém também é um monte, um significa a graça e outro a lei. Então ali eles estão alegorizando. E uma das regras hermenêuticas é o quê? É que nós temos que interpretar a Bíblia como a Bíblia se interpreta, e não criarmos alguns conceitos novos para as interpretações, ou então inferir, né, interpretação nas Escrituras. Por exemplo, eu dei um exemplo. Um exemplo é que alguns, usando essa hermenêutica, né, histórica, gramatical e alegórica, pega, por exemplo, acerca da arca e diz: poxa vida, a arca foi feita de pau de acácio, ela é ocada, os cabos dela. Os cabos significa nós somos os cabos, mas dentro do pau tem ouro. Então eu estou inferindo ao texto dizendo: olha, aquilo significa cada um de nós. Ali por fora somos nós, por dentro é o Espírito Santo. O texto não diz isso, a Bíblia não diz isso. Então, essa hermenêutica infere, às vezes, ao texto algumas interpretações que vêm da cabeça humana. E essa é a dificuldade que nós temos que ter com os intérpretes, porque eles são mediáticos. Eles estão aí na mídia e os irmãos estão bebendo todo dia disso aí, desses caras. E bebem e, às vezes, repassam para a igreja, ensinando para a igreja as interpretações da visão do camarada, da ideia do camarada, e não daquilo que se viu no texto. Então, meus irmãos, por exemplo,
vamos abrir só em Neemias 8:8 e ver que a hermenêutica é um estudo antigo, que pode ser estudado para a nossa aplicação, para o nosso bem. Então, um texto bem assim, bem fácil de entender, né, de decorar, que é Neemias 8:8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Isso é hermenêutico. Isso aqui é um texto hermenêutico, aqui ensinando o conceito do que é hermenêutico. Eles liam e interpretavam. E usava também o princípio da exegese, que é entregar aos irmãos aquilo que realmente significava. Então, meus irmãos, a hermenêutica é uma ciência, podemos dizer, uma matéria que vem de muito longe, né? Que já é usada há muito tempo. Só que, às vezes nos assusta. Nós ficamos assustados e, por causa da nossa preguiça, né, que nós temos de estudar, nós somos enganados. Todo camarada vem aí e diz alguma coisa e o povo é enganado. Então, vamos entrar na ideia da hermenêutica, né? Tá. Tá saindo não, Eudes, mas tudo bem. Quero. Muito bem. Então, a hermenêutica, uma das primeiras questões que nós vamos ver é as questões das regras de interpretações. Eu não vou cair nas questões muito técnicas. Vou passar de forma que os irmãos possam entender. Então, a hermenêutica, como regras de interpretação, né? Tá aí? A hermenêutica, como método, envolve regras que conduz à sua execução. Entende-se o estudo bíblico em 3 momentos: observação, interpretação e aplicação. Os intérpretes, de uma forma geral, os estudiosos que estudam essa matéria, eles dizem, não, a hermenêutica trata só da interpretação. Mas outros estudiosos dizem, não, ele trata do método, de como nós observarmos, né, de como aplicarmos. Então, olhamos para um texto e dizemos, olha, esse texto bíblico aqui, o que é que ele significa? Porque tem as perguntas que você pode fazer ao texto, que nós vamos ver. O que isso significa? Quem o autor está dizendo? Né? Para quem ele está dizendo? Aonde ele está dizendo? E por que é que ele disse? E como isso se aplica a mim? Então, são perguntas que você faz ao texto para você ter uma boa interpretação daquele texto. Então, a observação, a interpretação e a aplicação é necessária nesse estudo, meus irmãos. Então, nós vemos vários estudiosos defendendo isso, esse meio, né, de estudar a própria palavra de Deus. As regras para a interpretação bíblica são necessárias devido às barreiras hermenêuticas colocadas pela própria Bíblia. Então, que barreiras são essas? Eu acho interessante, por exemplo, quando nós vamos estudar a Bíblia, existem algumas barreiras, umas questões que nós precisamos entender, remover essas barreiras para irmos ao texto, principalmente ao texto. Então, vamos ver algumas barreiras que existem aí. Por exemplo, o abismo, né? O abismo cronológico, o abismo geográfico, abismo cultural, o abismo linguístico. São abismos, às vezes, que se nós não compreendermos bem, nós vamos cair neles e aí vamos falar uma heresia, muitas vezes, quando estiver ensinando o povo de Deus. Então, abismo cronológico, né? Por exemplo, o Pentateuco, ele foi escrito cerca de 1400 anos de Cristo, enquanto que o Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Então, isso mostra que existe o quê? Livros nas Escrituras que foram escritos aproximadamente há 3.400 anos, né? Mais 3.425 anos, que foram escritos
há anos atrás, em muitos anos atrás, né? E essa distância de tempo causa o quê? Uma dificuldade de interpretação, porque o intérprete de hoje não consegue conversar com o autor ou com o leitor da época, ficando mais difícil o entendimento da obra. Então, existe um abismo que é cronológico, né? Um abismo de tempo entre nós, o autor, e os leitores. Se você não observar, estudar quem é esses autores, quem é esse autor, né? Para quem ele estava falando, qual era o povo em que eles estavam falando. Então, esse é um dos primeiros abismos na interpretação da Bíblia, o abismo cronológico, o tempo, a distância. Nós percebemos que algumas literaturas que estão aí há 50 anos de nós, meu amigo, a dificuldade da gente ler um poeta antigo, as palavras, né, as ideias, a época em que ele coloca as suas ideias, já não alcança mais o nosso tempo, então fica difícil de entender o que o autor estava dizendo, principalmente quando existe um período longo de tempo desse, que não é 50 anos, mas é 3.425 anos. É muitos anos. Então, o intérprete bíblico, o estudioso bíblico, ele deve olhar para a Bíblia e dizer, existe um abismo aqui de tempo, né? E remover esses abismos. Existe a técnica de como fazer isso. Em segundo lugar, o abismo geográfico, né? A Bíblia fala sempre em algumas questões de lugares. Por exemplo, ali eu tenho há muito tempo estudado sobre a questão de divórcio. Há anos, né, tenho estudado sobre essa questão de divórcio. Então, quando a gente vai no texto, por exemplo, de Mateus, vamos de Marcos, que é um texto mais a mesma coisa, ele está falando do mesmo assunto, mas Marcos 10, abra aí sua Bíblia. Marcos 10. Olha a questão aqui, ele diz, Marcos 10. Versículo inicial. Ele diz, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E, outra vez, as multidões se reuniram juntos a ele. E, de novo, ele as ensinava segundo os seus costumes. Jesus saiu da onde? De uma região e foi para outra região. Então, aí trata da questão geográfica. Aonde Jesus estava falando? Em que território Jesus estava falando? Ele estava dizendo que Jesus falou aonde? No território da Judéia. Então, isso ajuda eu a entender mais ou menos o texto. Por quê? Porque ao pensar que Jesus foi no território da Judéia, o que foi que aconteceu lá para ele tratar desse assunto de divórcio? Porque é o que ele vai tratar do versículo 2. É porque nesse mesmo território, um homem foi morto lá, por causa desse assunto, que foi João Batista, foi morto, Herodes mandou matar João Batista nesse território, pelo mesmo assunto, porque João Batista censurou o Herodes, dizendo o seguinte, que ele era um adúltero, que a mulher dele era adúltera. Então ele censurou aquele casal, e é nesse local que os camaradas querem pegar Jesus para matar Jesus do mesmo jeito que matou João Batista. Então, entender o território, a geografia, me ajuda a entender bem o contexto. Nós vamos estudar o que é contexto. Mas existe abismo geográfico, eu tenho que entender porque é que ele disse isso nessa região, né? Nesse local, nesse período. Então, meus irmãos, a geografia se torna uma questão de... Existe um abismo ali na interpretação que nós temos que remover. Quando nós entendemos bem, nós vamos ter uma boa interpretação. Então, a maior parte do povo que lê a Bíblia vive longe, né? Longe de onde os fatos aconteceram. A geografia da Bíblia compõe regiões da Palestina, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa,
da Europa e do norte da África, ficando difícil o entendimento de algo que esteja ligado às regiões, ou à região. Então, essa busca, né, pesquisa é algo interessante, né, para que a gente possa remover essas dificuldades, que às vezes a gente pode muito bem interpretar um texto pensando nas serras daqui, no deserto daqui, né, o deserto de areia, quando a gente vai olhar que o deserto que Jesus ficou é diferente desse deserto, não um deserto totalmente de areia, é um deserto de pedra, de muitas pedras, é um deserto totalmente diferente. Quando nós vamos ver também, interpretar a Bíblia lá do Gênesis, né, quando Deus demarca através dos rios a extensão da terra. Então, cabe a nós a entender. Nós tínhamos uma professora lá no seminário, a professora Salete. Ela era professora da Universidade Federal daqui. Para mim, quando eu passei por essa classe, né, por essa professora, a professora Salete, que hoje já tem uma certa idade, já é aposentada, mas ela ensinou muitos anos no CIBIMA, meus irmãos, os meus olhos abriram demais para as Escrituras, porque eu fui entender o norte, o sul, o leste, o oeste, que a Bíblia fala, o mar, os rios, as cidades, as questões que estão ali no meio dessas coisas todas, onde é que fica a parte mais elevada, a parte menos elevada. Todas essas questões nós vamos estudar dentro de geografia. Então, se a gente não estudar a geografia, dificilmente vai ter uma boa interpretação. Vamos compreender bem as questões da Bíblia. Então, o entendimento geográfico, né, e como nós ficamos situados na própria leitura, remove esse abismo geográfico que ajuda muito, né, para poder entender quando nós é removido. Um terceiro aí que vocês viram é o abismo cultural, né? Um abismo cultural. Existe um abismo cultural para que a gente possa ter uma boa interpretação. Há uma grande diferença entre a cultura ocidental e a oriental. Muitas vezes a nossa interpretação cai dentro de uma interpretação ocidental. E aí, o que é que acontece? Nós prejudicamos o que o autor bíblico está dizendo. Prejudicamos, porque não é a mensagem que ele passou. Porque a nossa mente está muito aqui no Ocidente. Quando, na verdade, a cultura é diferente. Por exemplo, os cabelos grandes, né? É uma questão cultural. Paulo fala ali que a mulher deve ter, lá em 1 Coríntios capítulo 11, os cabelos grandes devem estar debaixo do véu. Existe uma questão cultural ali que precisa ser entendida. Senão, cria-se a igreja do véu. Por quê? Porque você vai ao pé da letra. Você não considerou uma questão cultural. Por exemplo, Paulo estava falando numa cultura em que as mulheres, ao terem um cabelo curto, elas se estavam declarando prostituta. E o cabelo longo eram mulheres estimadas, né? Eram mulheres que tinham suas famílias, uma mulher que tinha todo o princípio. Então, Paulo estimula as mulheres a ter cabelo comprido. E aí ele dá uma explicação cultural e também uma explicação teológica por trás dessas questões todas, que é bom entender. Mas, se não, criamos doutrinas que a palavra de Deus não ensina. E aí nós prendemos os homens, prendemos as pessoas, às vezes, nessas questões, nessa mente, né, ocidental, quando é uma interpretação cultural oriental. Pastor Robson. E sim. E dentro desse próprio texto, ele vai buscar um ensinamento e uma aplicação
que é a questão da autoridade, né? Ao mostrar que existe uma autoridade estabelecida por Deus em ordem cronológica. Deus, Cristo, o homem e a esposa. E aí existe essa ordem de autoridade para ser aplicada dentro da própria igreja. Ele traz esse conceito teológico, essa aplicação. Agora, se eu não entender muito bem isso, eu vou ter uma dificuldade muito grande, vou criar até doutrinas, vou criar até ensinos errados. Lá na igreja da igreja, não sei, né? Eu não gosto de falar de igreja, mas tocando aqui no assunto, porque é uma igreja que surge disso, de um versículo, surge a igreja do véu. Lá dentro da própria igreja, se você for observar, tem uma parte que é de irmãos que assistem de um lado, uma parte de mulheres que assistem do outro. Então, existe uma separação já nessa questão toda. Uma separação, de onde é que vem esse conceito? Vem de um conceito não de igreja antiga, mas vem de conceito de templo, onde as mulheres ficavam num pátio e os homens ficavam no outro. Então, uma questão cultural que você, poxa vida, você não entendeu o texto, você não foi no texto e removeu os abismos para ter uma boa interpretação. Então, aí cria as anomalias da nossa época, né? E aí as grandes dificuldades que nós temos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Um outro abismo que existe é o abismo linguístico, né? E na nossa época, graças a Deus, nós temos centenas, dezenas e dezenas de ferramentas para remover esses abismos. Porque a Bíblia, ela foi escrita qual? Ela foi escrita em 3 línguas. Né? Em alguns textos em aramaico, alguns textos de Esdras, alguns textos do próprio, que nós vemos, né, do próprio Daniel, alguns textos que foram em aramaico, mas o restante foi todo escrito em hebraico e grego koiné, grego da língua do povo. Então, o grego koiné é uma língua morta, né? O hebraico, graças a Deus, antes de o hebraico morrer, eles criaram um alfabeto, as vogais, para que ele não fosse morto, né? Então, existe todo um estudo nessa questão da língua. Mas aqui o abismo linguístico é que quando nós vamos ter, tem interpretações, tem traduções que vêm para a nossa leitura, que às vezes não é fiel ao texto. Muito obrigado. Não é totalmente fiel ao texto. E aí nós temos que ir ao original. E aí como é que eu vou ao original se eu não sei hebraico, se eu não sei grego, se eu não tenho noção de aramaico? É uma luta. Então nós temos mais de 10 versões hoje. Eu sempre indico, né, aos irmãos que se você está estudando um texto, tenha as suas versões de lado, para que você possa olhar o texto olhando as versões. Tem a NVI, tem a ARA, tem a atualizada, né? Tem várias versões que você pode, Rei Valéria, King James, tantas versões que você pode ir ao texto olhando ali o que o autor fez, viu, né, ali naquele texto, e se ele se aproximou bem do texto original. Então, quando você vai no texto, meus irmãos, você remove, olhando as versões, remove esses abismos culturais, linguísticos, abismos linguísticos. Então, as versões nos ajudam demais. Então, as línguas em que as escrituras foram registradas, que essas 3 línguas que eu falei, possuem peculiaridade, que as diferencia muito da nossa língua materna. A interpretação deve levar em conta essas peculiaridades de cada língua, pois pode exigir instruções na língua. Por exemplo, um texto. Vamos um texto aqui, porque o hebraico ele é interessante. O hebraico antigo, ele usa figuras, muitas figuras. Então, por exemplo, quando Deus está falando aqui a Caim, né, ele diz a Caim, ele diz no capítulo 4, versículo 7,
Ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz. Essa palavrinha aí, essas três letrinhas aí, jaz, ela é tão interessante porque a figura dela no hebraico é como se fosse um monstro no pé da porta, não, esperando você abrir a porta para ela avançar em você. Então, veja que a figura é exatamente isso, de uma fera. E o que é a fera? É o pecado. O pecado é a grande fera que está aguardando você dar brecha para ele espedaçar você. Então, o que Deus está dizendo aqui é que se Caim der a oportunidade ao pecado, se ele abrir a porta para o pecado, né, esse monstro vai devorá-lo. Então, ou seja, na língua hebraica, a figura nos ajuda a compreender a intensificação do que Deus quer comunicar. Não é apenas jaz a porta, está à porta. Não. É que essa fera, ela está destilando, através dos seus dentes, a saliva, esperando você dar a oportunidade para lhe destruir. Por exemplo, a questão abismo linguístico, quando a Bíblia fala de cães, os cães que lamberam o sangue de Jezabel, de Acabe. Que cães era aquele? Nós precisamos, não era cão doméstico. Então, a língua ajuda, a compreensão da língua ajuda a compreender, a remover esses abismos, né, que existe para a gente poder ter uma boa interpretação. E quem faz isso? A hermenêutica. A hermenêutica faz isso, ela ajuda a fazer isso. Mas nós tornamos a hermenêutica, às vezes, o quê? Um monstro que não pode ser ensinado. E então, porque não pode ser ensinado, os irmãos continuam sendo ainda refém de camaradas que sobem no púlpito, não digo nosso púlpito, estou só mostrando um púlpito aqui para dizer que é um dos lugares que mais sai heresia, do púlpito para ensinar coisas absurdas. Graças a Deus nós temos tido zelo, né, pelo ensino da palavra de Deus. Mas olha aí na mídia, os camaradas nos seus púlpitos ensinando absurdos, porque não gasta tempo, né? Às vezes não gasta tempo. Eu ouvi falar que às vezes tem camarada que hoje pega lá as mensagens, né, de um aplicativo aí, IA, parece. E o que acontece? Eles não pesquisam. Eles não pegam o texto, pesquisam, ajudam, estudam o texto. E aí o que é que acontece? A própria IA induz o camarada ao erro. Se ele não tiver um bom conhecimento, ela erra. Ela pega todos os conceitos do mundo e junta numa ideia só, e o camarada pode trazer uma interpretação errada. Então, se você for buscar uma fonte de pesquisa como a IA, né, o chat GBT, GBT, então, se você for procurar uma ajuda de pesquisa, não tem problema nenhum, mas cuidado, para não tropeçar, porque se você não entender o que é que acontece, você pode repassar alguma sugestão do próprio aplicativo para a igreja que seja errado. Então, nós vamos ter cuidado. Daqui a uma época, as pessoas vão usar só isso. Acho que foi na Alemanha, eles já usaram lá esse site e fizeram uma figura, né, de um pastor para ele fazer uma explanação para a própria igreja. Então, e alguns perguntaram aos irmãos, né? Perguntaram aos irmãos lá, e aí, vocês, não é igreja luterana, né? Não é, e o que vocês acharam dessa exposição? Alguns disseram, um pouco distante assim, mas foi ótimo, excelente, interessante. Então, daqui a pouco, a parte humana vai ser removida. Mas por quê? Por causa da preguiça, da falta de entendimento. E os irmãos na igreja, meus irmãos, não é criticando vocês. Não estou criticando vocês, eu estou estimulando vocês. O que é que os irmãos da igreja gostam? Eles gostam que a gente mastigue, né? Por exemplo, quem de nós aqui não já bebeu vômito? Eu acho que todos nós, né? Já bebemos vômito de abelha.
O mel é vômito de abelha. A abelha pega, regurgita ali do pólen, depois ele pega, bota na boca de outra abelha, aí ele regurgita na boca de outra, no bicozinho da outra abelha, e assim depois ele deposita onde? Lá no favo de mel. Pois, amados irmãos, parece que é assim mesmo. E aí vem o doce por causa dessa fusão, né? Dessa questão, dessa mudança. Então, a gente pensa, puxa vida, todos nós gostamos, né, do vômito da abelha. Tem que explicar. Mas, a igreja às vezes é isso. Ela recebe de um, que recebeu do outro, que recebeu de um, recebeu do outro. E ela não vai nas escrituras, ela tem preguiça. Preguiça de pegar um texto bíblico e decifrar o texto, estudar, colocar suas impressões, gastar tempo. Gastar tempo não, investir tempo nas escrituras. Isso é um problema da igreja dos nossos dias. Ela é preguiçosa. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Preguiçosa. Então, aí o que acontece é isso. Nos nossos dias temos dificuldades, né? E aí o camarada pastor se sente desestimulado de ensinar coisas difíceis. Se sente desestimulado. Mas não é o nosso problema, porque nós continuamos ensinando. Ok, é só dizendo para nós essas questões. Então, deixe de ser preguiçoso quem é. Quem não é, continue sendo diligente, tá bom? Porque os preguiçosos também não vão entrar no reino dos céus. Espero que eu lhe veja lá, se Deus quiser. Uma outra questão, a quinta regra, a regra de interpretação, falando dos seus abismos, é abismo literário. Meu irmão, isso aí é um problema muito sério. Por que é um problema muito sério? Porque a Bíblia ela foi escrita usando várias questões literárias. Por exemplo, a Bíblia tem uma narração histórica, uma narrativa histórica, ela tem questões poéticas, ela tem questões proféticas, e nós temos que interpretar de acordo com essas questões literárias. Então, se eu pego a Bíblia e vou ler um texto lá do Antigo Testamento, ali de Gênesis até Esther, né, que é a parte histórica ali do Antigo Testamento. Se eu for ensinar os irmãos do mesmo jeito que eu ensino a carta, a questão da carta, meu amigo, eu corro em vários riscos. Eu corro um risco tremendo, às vezes, de não ter uma boa interpretação. Quando eu também vou ler um texto de Salmos e expor a palavra de Deus para os irmãos, como se expõe uma carta, então nós vamos ter problema. Então, eu quero ensinar isso também para os irmãos. Como ver um texto, como separar um texto, como é que tem as questões da separação, né? Na questão poética, na questão histórica, como é que eu tenho que fazer a leitura e como eu tenho que entender. Eu vou ensinar isso para os irmãos. Eu vou ensinar para vocês. Então, os abismos literários, que é o grande problema, né? Um grande problema para a nossa boa interpretação. O estilo em que algumas partes da Bíblia foram escritas é bem diferente do estilo que usamos hoje. Um dia desse eu estava olhando a interpretação de um pastor dando uma exposição no livro de Isaías. Interessante, pastor Almir, ele fez toda a exposição do livro de Isaías. E como é que ele faz a exposição? Eu estava observando, né, nas várias exposições que ele fez. Ele é professor do Seminário do Cariri. E ele entende que o texto de Isaías, entende não, a proposta literária do texto de Isaías é poética. Então ele usa a interpretação, né, a poética, para trazer para os irmãos o que o texto está traduzindo, está dizendo, né, sem trair ali o autor humano e nem seus ouvintes. Então eu vejo assim, nessas questões de alguns entregando a mensagem sem respeitar a questão literária. Então, na mente da gente, às vezes,
tem essas dificuldades. Mas não é que a gente vai julgar, tenta em todas as mensagens tirar aprendizado, mas existem essas regras, não que a gente vai decoreba, né, colocar na nossa mente, mas vai ficar na nossa mente para poder remover as barreiras, certo? Como instrução, como sabedoria ali na hora de um texto. Também uma outra é a questão abismo sobrenatural. A questão do abismo sobrenatural, meus irmãos, é interessante. Esta barreira de interpretação trata do caráter infinito de Deus e do caráter finito do ser humano. Por um lado, a Bíblia pode ser compreendida, por outro lado, ela existe partes que são difíceis de compreender devido ao caráter sobrenatural que possui. Muitas vezes eu tenho assistido alguns vídeos, né, da Aline com Israel. A Israel com a Aline, é o contrário. Israel com a Aline. Interessante os fatos que a Aline traz, né, sendo ela judia e tal, aquela coisa toda, mas ela tem uma influência muito boa cristã, então ela é fiel no que ela traz acerca de alguns textos. E ela vai para Sodoma e Gomorra, e chega lá em Sodoma e Gomorra, e ela mostra a região, uma região que não tem como produzir pedras de enxofre. Então lá é o único lugar no mundo que tem enxofre 100%. E aí o que é que acontece? Da onde veio aquele enxofre? Da onde é que veio aquela matéria-prima? Né? Da onde é que ela veio? E aí a conclusão que se chega é que, de fato, o fato bíblico, aquele acontecimento, a chuva de enxofre que cai do céu, né, é um ato sobrenatural. Então, quando nós não entendemos ou não consideramos que a Bíblia tem atos sobrenaturais, então nós caímos em algumas interpretações erradas. Alguns teólogos, eles caíram nesses erros de interpretação. Por exemplo, teve um teólogo, Bultmann, ele foi um teólogo liberal. Os liberais, o que era que os liberais quiseram fazer? Eles quiseram, a princípio, fazer uma coisa boa. O que é que eles quiseram fazer? Eles quiseram tornar a Bíblia, fazer com que a interpretação da Bíblia pudesse explicar a ciência, a própria ciência. Então, eles desmitologizaram as Escrituras. O que é isso? Desmitologizar as Escrituras. É tirar as partes sobrenaturais das Escrituras. Então ele caiu num erro tremendo. Porque, embora eles quisessem fazer isso, né, aproximar a ciência da fé, eles caíram nesse erro de não considerar o sobrenatural e as suas interpretações, o que eles escreveram, tiveram uma influência grande. Por exemplo, uma questão de Bultmann nos seus escritos, no livro dele, né, Desmitologizando, ele vai falar sobre a questão dos pães, da multiplicação dos pães ali. Como é que ele interpreta aquele texto? Como é que ele vai àquele texto? Ele vai da seguinte forma, ele vai dizer, qual é o grande milagre de Jesus naquele texto? O grande milagre de Jesus é criar uma comunhão ao ponto de que muitos irmãos trouxeram pães, os pães de casa. E os pães foram tantos que sobraram. Olha a interpretação dele. Então, não foi algo sobrenatural. Ali não era 5 peixes e os pães, 3 pães. Não era. Na verdade, eram fisicamente aqueles peixes, mas eles não se multiplicaram de forma sobrenatural. Então, eles tiram essa questão sobrenatural, a multiplicação, para poder explicar cientificamente o texto. Então, para ele, a interpretação de Bultmann, esse liberal, era que o grande milagre aí foi Cristo criando uma comunhão no coração daquelas pessoas de tal maneira, de tal forma, que eles trouxessem pães em abundância, a ponto de alimentar 5 mil homens e sobrasse ainda.
Então veja o que o camarada querendo explicar, conciliar ciência e fé, ele vai promover, ele vai colocar uma interpretação a fim de que junte as duas coisas, e não tem como fazer isso. Porque é algo sobrenatural, falando aqui na linguagem bem simples aqui, nosso. Algo sobrenatural, eu bater com uma marreta numa pedra e ela se rachar. E o que é algo sobrenatural? Isso é natural, eu bater na pedra com a marreta e ela rachar. E o que é algo sobrenatural? Eu bater na pedra e ela sair água. Você já pensou sair água numa pedra? Isso é sobrenatural. Então, eu tenho que ir ao texto e considerar que existem coisas sobrenaturais que eu não posso explicar. Eu não posso explicar nem cientificamente. Por exemplo, como eu vou explicar cientificamente que Josué orou para que o sol ficasse parado? Se o universo não pode parar, se o sol ficasse parado num local, a lua parada no outro. Como é que eu vou explicar isso, meus irmãos? Já tentei de todas as formas entender esse texto. Mas como é que eu vou entender esse texto se isso é sobrenatural, é ação de Deus? Aí uns vão dizer, não, ali é o seguinte, Deus criou uma ficção. Deus criou um momento ali de ficção, e aí o sol, as pessoas viram o sol, a claridade criada por Deus, e também viram o satélite da lua. E aí vão o quê? Inferir ao próprio texto seus pensamentos, sem considerar que a própria Bíblia, ela nos dá a ideia de que há situações da ação de Deus que é sobrenatural. Eu não preciso explicar, eu só tenho que considerar que Deus age de forma sobrenatural. Entendeu? Não lá vou buscar negócio de cientista, não sei o quê, que o sol... É importante buscar isso? É importante buscar quando cabe. E explicar. Mas aquele Marcos Zebelin, né? É lindo ver aquele homem que tanto ele é doutor, professor, como a filha dele. Ele disse que a filha dele superou ele na questão do conhecimento. Mas o homem entrega a ciência assim, os camaradas vão debater com ele. Eu incentivo os irmãos que leiam, que ouçam algumas questões dele, que ele coloca. Né? Deus levou um que foi o cientista Adalto, né? O Adalto Lourenço. Eu senti muito quando Adalto foi levado, mas Deus nos deu um camarada maravilhoso, Marcos Zebelin, rapaz. O que ele tem, a forma simples como ele tem confrontado as ciências nas universidades, essas mentes aí que estão na própria ateias, as próprias mentes ateias que estão aí influenciando na internet, ele entra em debate e derruba todas essas questões, porque ele considera a questão sobrenatural. A questão sobrenatural. Então, abismos que existem que pode causar um problema na nossa interpretação, meus irmãos. Certo? Vocês querendo fazer qualquer pergunta, pode intervir, viu? Esteja à vontade para isso. Sim, né? A questão do fevereiro, de ter Sim. Existe essa questão também, mas não sei se foi aí. Mas a questão toda é que o universo está em movimento. A Terra tem a sua rotação, né? A translação, ela roda em torno de si mesma e também do Sol. Então, rotação e translação.
Mas todo o sistema, todo o universo também tem seu movimento. A questão toda, se Deus para o Sol, Deus para o sistema. Se para o sistema, como é que ele se equilibra? Tu está entendendo isso aí? Então, não tem como explicar. Não tem como explicar. O que é que nós podemos dizer? Foi a ação sobrenatural de Deus. Deus criou, Deus agiu dessa forma, e o Deus provedor, que é o Deus criador, ele é também o mantenedor. Ele mantém as coisas no seu equilíbrio. Então, a provisão e a providência. A providência é o meio pelo qual Deus cria, a provisão é o meio pelo qual Deus mantém. Então, Deus manteve ali, pelo seu poder, todas essas coisas. Isso é o quê? A ação sobrenatural de Deus. Não precisa, eu não tenho como eu explicar. Eu posso cair num erro, num abismo cultural. Num abismo sobrenatural. E dar uma interpretação. Sim. Certo. Sim, pastor falando sobre Ezequias, né, que ele ora ao Senhor já perdido, os exércitos já tinham vencido, já tinha entrado em toda a região de Israel e só tinha mesmo uma cidade para conquistar, que era Jerusalém. Da doença? Sim. Aí um anjo, falando ainda dessa questão, né? Eu vou falar. Aí a questão de Ezequias, né? Aí o que é que acontece? Um anjo sai e mata não sei quantos homens. O pastor João está fazendo menção da doença dele ali, que ele passa uma pasta de figo, e é uma doença incurável, mortal, né? Deus manda o profeta voltar, depois de anunciar a morte dele, manda voltar para dizer que ele vai viver mais 15 anos. Hã? Sim, também da questão do relógio, né? da resta, ele pede uma prova, e aí tem uma inclinação lá no relógio lá do palácio. Quem inclina? Quem faz aquela inclinação? A Bíblia é cheia de atos sobrenaturais. Por exemplo, um homem, o valente Davi. Eu fico pensando, com quantos homens eu brigaria no ápice da minha fúria? Da minha fúria, eu acho que eu brigaria com 2 homens. Mas sabe quantos homens o valente Davi matou? 800 homens. Como é que um homem pode matar assim, hein? Numa guerra, numa batalha? Um batalhão inteiro. Como fazer isso? Isso não é humano, meu irmão. Não é humano. Humano, você acha que é humano pegar na boca de um leão novo, jovem, rasgar ele no meio? Não é humano. Então, quando eu vou tentar explicar esses textos de forma cientificamente, eu caio no erro, às vezes, de não considerar a parte sobrenatural. E esses são abismos de interpretação que nós temos que ter cuidado. Uns 2 axiomas aí importantes para interpretar a interpretação da Bíblia, né? Interessante aí. Essas 2 partes importantes, né, que é focada, que mostra na interpretação. A Bíblia é um livro humano. Ela é um livro humano porque Deus usa o homem como instrumento. Nós somos instrumentos na mão de Deus. É como se nós fôssemos a caneta de Deus, nós, os homens. Então Deus considera algumas questões peculiares do homem, porque ele fala para os homens, usa a linguagem humana e usa os próprios humanos para comunicar aos homens. Mas também há uma outra questão aí, é que a Bíblia é um livro divino. Ela veio de Deus, veio do Senhor, da parte de Deus, de dentro do coração de Deus, certo? Isso é interessante, que a gente possa considerar, ok?
Sobre Davi. Davi, ele foi enfrentar Golias, a irmã Dalva está dizendo, e ali um homem está com uma lança, diz que a ponta da lança do Golias é 70 quilos. Né? Então, ou seja, quase o eixo de um carro. Né? Já pensou você pegar, arremessar uma lança cuja ponta é 70 quilos? Então, o homem era enorme demais, era um guerreiro experiente. E aí chega um menino rei, mais de 16 anos, que já tinha matado um leão e um urso. Né? Ou seja, não é brincadeira não. E o camarada enfrenta o exército todo, ninguém tem coragem, de homens experimentados, ninguém tem coragem, e ele vem com a pedra e finca essa pedra com a funda, atira e bate na testa do cara, o cara cai, desmaia, e ele com a própria a espada do camarada decepa a cabeça do indivíduo. E é tão interessante porque que o texto fala dessa espada de Golias, porque Davi depois vai se valer, vai pegar essa espada para uma outra situação. É importante porque aqui o texto foi registrado que Golias foi morto com aquela espada, e aonde ela ficou como conquista do Senhor. Ficou com os sacerdotes, né? Então, muito bem, meus irmãos. Alguma outra pergunta nessa questão? Está dando para levar? Está dando para levar todo mundo aí, tá? Tá tranquilo? Não é? É. Sim. Sim, isso era interessante. Ah, isso. É, tem não, tem não. É, tem não. Pois não é? É, sim. É, tem não. Tem não. E o irmão Henrique está colocando a situação, né, da questão que ele falou foi sobre a jumenta. Como uma jumenta pode falar? O único animal que vem falar é a serpente, né? Mas, e ali tem que considerar algumas questões alegóricas. Então, a jumenta fala não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. É sobrenatural. Eu tenho que considerar a ação de Deus. Quem é que está por trás? O texto até mostra. Um anjo. Um anjo está por trás. Sim, pastor João. Espera ainda, pessoal. Está aqui o pastor João. A questão da nossa língua portuguesa. Nós temos que aprender, temos que estudar a nossa língua portuguesa para dar um prosseguimento à interpretação, né, com as regras da hermenêutica. Nós temos visto, vimos uns anos atrás, um homem interpretando, isso até no Fantástico, parece, que ele interpretou que o texto lá vai, pega a mulher adultera, né? A mulher adulta, ele interpretou como adultera. Então, surgem muitas heresias também dessas pessoas que da neopentecostalismo, que tem a interpretação de acordo com o que eles acham que estão enxergando, né? Então, é fundamental que nós, como igreja, nós também tenhamos
a língua portuguesa bem compreendida, né? Digamos assim. Por exemplo, os americanos que vêm para cá, eles andam com a gramática, né? Direto, uma gramática para poder entender, um dicionário para poder interpretar. Se você duvidar, eles entendem mais de gramática portuguesa e da questão de palavras mais do que nós, né? Que somos filhos naturais da terra. Então, temos problemas, dificuldades, mas o grande problema nosso mesmo é preguiça de estudar. A gente tem preguiça de ficar uma hora. Se você tirar uma hora para estudar uma matéria, você cresce demais. Mas você passa 2, 3 horas, 4 horas na frente de um celular e fica com raiva porque anoitece. Está entendendo? Então, eu acho que a gente deveria aproveitar o nosso tempo. Pode olhar, fazer suas pesquisas no celular, onde você quiser, mas olha, tira um tempo para estudar. Tira um tempo para estudar os livros, né? Seus livros, consultar seus livros e tal. Por exemplo, eu fui dormir ontem, 2 horas da manhã, estudando. Hoje me acordei às 4 e pouco da manhã para poder continuar estudando, para eu poder trazer uma aula que possa minimizar o máximo possível a questão técnica e entregar para vocês uma questão mais... uma questão que vocês possam alcançar para o dia a dia de vocês. Então, aqui é uma hermenêutica mastigada que eu estou trazendo para vocês, e eu queria finalizar aqui, porque eu vou entrar na próxima aula falando sobre as regras, né, na perspectiva geral, né? Passa aí um pouquinho. Pronto. Vou falar das regras na perspectiva geral, mas também vou falar das regras na perspectiva mais comum. Lá é onde nós vamos ver coisas tão interessantes acerca da interpretação do texto. Como é que faz uma interpretação do texto, pastor? É lá onde nós vamos tratar sobre isso, tá bom? Então, eu acredito que vocês vão crescer nessas aulas, e aí nós fizemos uma tradução, um apanhado bem legal para vocês nessas áreas, para ficar mentalizado isso. Alguma dúvida? Não? Amém. Então vamos orar e agradecer a Deus pela manhã que tivemos e lembrar, né, de sempre amar o Senhor acima de todas as coisas. O nosso texto de hoje é Esdras 7:10, tá bom? Esdras 7:10. Aí você pode já abrir. Esdras foi um homem usado por Deus num período pós-exílico, né? Olha aí. E também Neemias, né? Além de Esdras e Neemias, quem foram os profetas do Antigo Testamento que foram pós-exílicos? Vocês podem dizer aí para mim de cor? Além de Esdras e Neemias, quem foram os outros profetas pós-exílicos da Bíblia? Pós-exílicos que eu digo que é depois do exílio babilônico, que passou 70 anos o povo judeu lá como escravos. Depois deles, de Esdras, né, que veio nesse período para poder trazer o povo de volta lá da Babilônia, quem foram os profetas que falaram a eles? A esse povo que veio da Babilônia? Diga aí. Nós vamos estudar isso, né? Como é bom compreender, porque aí a gente puxa a vida, a gente bota tudo na peneira e cua e dá o suco, é? Por exemplo, Malaquias foi um profeta pós-exílico? Foi ou não foi? Foi. Ageu, foi ou não foi? Foi. Zacarias, foi ou não foi? Foi. Mas no período intermediário, um período que estava no exílio, quem foram os profetas que falaram? Que está na nossa Bíblia. Diga aí
Três. Mas tem mais. No período do exílio ali, 70 anos, quem escreveu? Quem? Jeremias foi um pouquinho, né? Porque para poder ele começar o exílio babilônico, vamos deixar Jeremias de lado, mas ele viveu nesse período exilado ali na região do Egito. Mas Daniel foi um. Não, Daniel. Quem mais? Ezequiel falou nesse período. Então veja como é interessante, né? No meio do exílio e pós-exílico, os profetas. Então isso nos ajuda a ter uma boa compreensão. Quem é que estuda isso? A hermenêutica estuda isso também. Tá bom? A organização da Bíblia, da forma como ela foi organizada. Muito bem, Esdras 7:10. Ok. Então vamos começar agora com as crianças. Amém, graças a Deus. Agora vamos nós, todo mundo em pé. Vamos ler. Esdras 7:10. Por quê? Amém. Senhor, obrigado por sua bondade e por sua misericórdia. Senhor, nos ajuda a falar, Deus, do que o Senhor quer nos ensinar tanto. E são assuntos tão pertinentes e às vezes, Senhor Deus, nós deixamos de lado, por medo às vezes. Nós mesmos criamos as barreiras quando nós devemos ensinar tudo ao nosso povo. O Senhor que é capacitador, o Senhor que age de forma sobrenatural na mente deles e no coração deles. E nós precisamos crer nisso, Senhor. Haja no meio do nosso povo, nos dê instruções profundas, instruções relevantes para a nossa vida espiritual. Nós agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Deus de toda graça os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Até a noite, meus irmãos.